Ô Guilherme, eu tava pensando, cara, eu meio que inventei uma frasezinha assim para começar o podcast sempre, cara. Eu vou fazer agora para ver o que você acha, pode ser? Pode ser, faz aí. Boa, ó, é mais ou menos assim. Depois a gente aprimora, porque eu pensei agora, tá ligado? Mas é assim, ó. Lambda, 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 nerds! Bem-vindo ao Linux Chips On Air. É mais ou menos assim, cara. O que você acha? Você acha que vai ser zoado? Putz, cara, acho que essa daí já tem dono, hein? Eu acho que eu já ouvi por aí, hein? Abundance na cadeira. Ajuste o seu volume. Se possível, pegue a sua cerveja. Tire a mão do teclado, porque vai começar mais um Linux Chips On Air. Seja bem-vindo a mais um podcast Linux Chips On Air e hoje o assunto é sensacional, assim, tipo, tá no meu DNA. Fala aí do que nós vamos falar hoje, seu Guilherme Calcetti. Hoje vamos falar sobre trabalhar de sysadmin. Olha só que sensacional, hein? Puta que eu pariu, chega a ser lacrimejante de lembrar todas as minhas aventuras, assim, durante a minha carreira de sysadmin. E você, Guilherme, tem boas histórias aí de sysadmin? Tem bastante aí, chega a cair lágrimas do quantas vezes a gente teve que ficar acordado naquele CPD gelado, apertando botões. Foi sensacional. Mas hoje, os internautas não irão ouvir as nossas histórias, né? Vão levar alguma coisa ou outra, mas porque hoje nós temos alguns convidados sensacionais, como sempre. Diz aí pra galera quem são os convidados de hoje, que vai falar bastante sobre como é essa vidinha de ser sysadmin, seguindo aquela nossa série, né? O primeiro foi como é trabalhar com TI no exterior, e o segundo foi como é trabalhar de home office, e agora o terceiro, como é trabalhar como sysadmin. Então, seu Guilherme Calcetti, quais serão os convidados desse podcast número 3? Exatamente, nesse podcast número 3 aí, que ficou sensacional, a gente trouxe o Leonardo Lorielli, que já é figurinha repetida aí do podcast, do primeiro podcast, né? Isso, o primeiro. Exatamente. O Leonardo Lorielli, o João Gabriel, o Ricardo Iorio, o Fábio Santiago, e é isso aí. São esses 4 carinhas aí que vieram convidados aí falar um pouquinho da sua experiência, porque esses caras são dinossauros da tecnologia. Os caras estão trampando de sysadmin aí, ó, há muito tempo. Os caras são fodásticos. São sensacionais, né? O nosso querido idolatrado Lorieri, tem o Santinha também, o Orelhinhas e o Iorio. Olha só esse time da pesada, não é mesmo? Ó, e ainda tem o seguinte, né? O Lorieri também é um produtor musical sensacional, né? O cara toca instrumento, edita, faz uma porrada, até construiu já um alto-falante junto com uma galera lá do trampo dele, um amplificador, algo assim, tá ligado? Marginal, o Guilherme, o nome, se não me engano. Era sensacional. E agora, aqui, antes de começar, ó, vai ser a divisória, né, da abertura para o início do bate-papo. Vocês aí que estiverem no YouTube vai conseguir ver o clipe, né, o videoclipe lá do Leonardo Lorieri fazendo um som sensacional. Agora, se você só estiver ouvindo aí no Spotify ou outro cliente, aí eu sei lá onde você está ouvindo isso, vai estar escutando só a musiquinha feita por ele. Agora, se você correr lá no canal do Linux Chips e conferir o podcast através de lá, você vai ver o videoclipe que, ó, é sensacional. Exatamente aí, Lorielli, com aquela abertura sensacional que ele mesmo produziu. E inclusive vamos deixar o link do YouTube dele na descrição do episódio para vocês conseguirem ir lá e conferir as peripécias do senhor Lorielli com as músicas. Exatamente, vai lá no canal do Lorieri, que tá na descrição, aqui lá na hora que tiver o clipezinho rolando também vai estar lá tudo bonitinho no Twitter, mas vai lá no YouTube, no canal do YouTube, se inscreve e entra lá e já faz aquela hashtag nos comentários lá, falando Linux Chips, me trouxe aqui, Linux Chips, faz uma bagunça lá para eles saber que vocês estão saindo aqui do podcast, aqui do canal, certo? Então, sem mais delongas, vamos ao sorteado aí do episódio passado, que foi aquele sorteiozinho que a gente pediu pra galera aí na rede social dos apoiadores, no Twitter, e colocar a hashtag Linux Chips On Air, que a gente ia caçar lá a galera, fazer aquela seleção. E o sorteado foi o Kivan Silveiro, eu espero que esteja certo, e ele ganhou uma camiseta aí sensacional do podcast Linux Chips. E pra você que quer concorrer à camiseta, é fácil, basta ir no Twitter lá dos apoiadores, que a gente também vai deixar na descrição, e deixar um comentário lá, vir pela Linux Chips On Air,
coisa do tipo, e a gente vai procurar fazer o sorteiozinho e vamos mandar mais camiseta aí, porque essa camiseta tá sensacional. Mais um recadinho pra galera agora é a hora do quê, ô seu Guilherme Calcetti? Exatamente, Sr. Jefferson. Então agora é a hora dos agradecimentos aos apoiadores especiais desse podcast aí. Sensacional. Quem é o primeiro aí? Primeiro aqui temos a Stabilis. A Stabilis, né, que vocês conhecem aí, que dá treinamento lá para a certificação do DevOps lá da Exim, que é sensacional. Bom, temos também a JLCP, que é aquela empresa de monitoria de Zabbix fodástica também. JLCP do meu amigo Pretel, né, os caras são fodásticos, parceiros oficiais das Zabbix aqui no Brasil, olha que foda. E por último, e não menos importante, a Agility Network, aquela empresa foda de consultoria. A Agility Network, os caras arrebentam. Se você precisa de consultoria em DevOps, se você precisa fazer com que a sua entrega seja mais rápida, cola nos caras que, ó, vou falar, os caras são fodas, ok? Eu também queria agradecer os ouvintes que acompanharam a gente aí nesses últimos 3 episódios aí de Linux Tips on Air. E tá muito da hora, tá sensacional, galera aí mandando várias perguntas. Inclusive, para quem quiser fazer pergunta aí pros próximos episódios, fica de olho no Twitter do Jefferson, que é badtux_, e no meu Twitter, que é o gcal7. Eles estão aqui na descrição aqui do podcast, dá uma conferida lá, é só clicar também. Vale a pena sempre lembrar que dos participantes, né, dos convidados, também estão lá todas as informações como site, Twitter, telefone, Tinder e tudo mais. Né? Agora, sem mais delongas, vamos pro papo, mas antes vamos ouvir essa abertura sensacional do Sr. Lorielli, The Final Cutdown. Ó, pode tocar. É uma obra-prima. Solta, DJ. Vai! Vamos lá então começar a baixaria e vamos chegar todo mundo pra roda e seu Guilherme Calcetti, sobre o que vamos falar hoje, senhorita? Hoje vamos falar sobre trabalhar como sysadmin, como é que essa galerinha trabalhava no passado, como eles trabalham hoje e como é que vai ser essa profissão no futuro aí. Sensacional, e para isso nós trouxemos aí várias figurinhas famosas dessa interwebs, desse mercado de sysadmin, de DevOps, profissionais fora de tecnologia. Meu Deus do céu, nós temos quem? Fala aí, apresenta a galera. Quem são os personagens de hoje? Exatamente, Sr. Jefferson. Hoje a gente trouxe uma galerinha fera aí, começando com a figurinha repetida aí, o Leonardo Lorielli. Se apresente aí, Leonardo, de novo. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar os internautas. Olá, internautas. Sou o Leonardo, amigo do Jefferson. É isso. Precisa de mim pra todo sempre. Temos ainda quem mais aí, senhor Guilherme Calcetti? Temos também o João Gabriel, o famoso Olheirinhas. É muito difícil falar isso. Opa, e aí pessoal, beleza? Boa noite. Boa noite. Orelhinha de São Paulo, eu atualmente trampando como tech lead de SRE do mercado Bitcoin e já trabalhei com o Jefferson, com o Lorieri, com o Santa e com a maioria que tá aí em outras empresas também. Show de bola, então já é um milionário aí das criptomoedas. Quando o cara vai trabalhar assim nesses esquemas de criptomoedas, o cara já tá andando de Lamborghini por aí. Muito bem, seja muito bem-vindo. Quem mais que nós temos aí, seu Guilherme? Temos também o Ricardo Iorio. Se apresente aí, cara. Fala, galera, aqui é o Ricardo Iorio. Boa noite, internautas, né? Primeiramente, cumprimentando os internautas, meu nome é Iorio, o pessoal me conhece como Iorio, sysadmin raiz, aquele que usa Bash, usa Vim, e nada de... E bate developer, é isso aí. Ricardo Iorio, o cara que não usa KSH, CSH, PDKSH, não, tem que ser o Bash. É isso? É isso aí, é Bash na veia, que é o que é. Muito bom. Por último, mas não menos importante, nós temos quem, senhor Guilherme? Temos o Fábio Santiago. Boa noite, galera. Esse é meu nome aí de RG, mas sou conhecido também como Santa por muita gente aí. Sou gerente de tecnologia aqui no Walmart e fui sysadmin, ainda sou, né, desde 2000 aí.
Então tem bastante estrada aí, beleza? É isso aí. Muito bom. Todo mundo conhece ele como o Santa pelos milagres que ele fez acontecer ao decorrer de sua carreira aí como sysadmin, engenheiro, e agora é gerente, né? Agora tá com a vida ganha. Tanto ele como o Lorieri agora tão suave na nave. Vamos começar hoje, então, um papo para falar como é trabalhar como sysadmin, né? O que é essa história de sysadmin? Seja o sysadmin lá de 10 anos atrás, é o caso do Santa, o meu mesmo, do Lorieri, do Orelhas, que já tem uma... todo mundo, o Iório também, é tudo velho aqui, já tem uma boa experiência, mas também a galera continua trabalhando hoje, que não seja como sysadmin diretamente, mas, sei lá, como um engenheiro, um DevOps, um arquiteto, ou então gerente, gerenciando aí essa nova geração de sysadmin, que muitos falam que é sysadmin Nutella, outros falam que não, que é somente uma galerinha que usa ferramentas mais moderninhas que facilitam o dia a dia, certo? Vamos lá para a primeira pergunta aí do dia, e a ideia aqui é que vocês discursem, falem bastante sobre a experiência, né? Sobre como é trabalhar como sysadmin nessa vidinha de ai meu Deus, beleza? A primeira pergunta que eu vou fazer aqui para os senhores é o seguinte: qual é o perfil de um bom sysadmin? A pergunta de um bom sysadmin hoje e há 10 anos. Então, eu quero que vocês meio que façam um exercício. Há 10 anos atrás, o que era um bom sysadmin para vocês? E hoje, o que é esse cara? O que é esse sysadmin? Cara, 10 anos atrás, pode ser 20? Assim, o que eu vejo, assim, né, que tinha os operadores lá de sistemas, né, que eram os caras que... Mas isso é muito, muito velho, né, não é minha época. Mas é os caras que só eles encostavam lá na máquina e tinha programador que nem encostava, né. Mas quando eu acho que a nossa história, assim, acho que ela começa um pouco junto com a internet, né. Então a gente meio que, eu pelo menos acho que eu vou ignorar essa parte anterior e começar, assim, a partir da internet, que acho que é quando a maioria da carreira da galera que começou a se formar, a minha também, né. Eu acho que nem, sei lá, assim, eu não lembro, assim, de ter sysadmin, assim, né, então era assim, todo mundo, era o cara que fazia tudo, né, o cara fazia o sistema inteiro, cuidava do sistema, cuidava da redezinha, entendeu, acho que aí quando foi crescendo, assim, o mercado, e começou a crescer a internet também, aí foi especializando, então um cara começou a programar mais, outro começou a cuidar mais do sistema, outro começou a cuidar mais do banco de dados, outro mais do HTML, aí foi, tipo, mano, aí virou, assim, esses 50 tons de profissional da internet que a gente tem. Então, naquela época, assim, bom era o cara que fuçava, né? Tipo, o cara que gostava de fazer aquilo, entendeu? O cara que é safo, né? Até hoje. Então, exatamente assim, isso acho que o bom sysadmin é o cara que gosta do que faz, né? Não, e geralmente era a galera que ficava depois do expediente fuçando ali, quando não tinha mais ninguém acessando a rede do escritório para poder derrubar, subir, fazer milhares de testes aí, né? Eu acho que eu comecei a ser admin por causa disso, né? Dava pau e eu queria saber por quê, tá ligado? Eu não queria simplesmente que funcionasse. Então, na época, a galera usava muito grupo no IRC para poder conversar, trocar uma ideia, trocar experiência, então era bem legal. Eu conheci o Lorieri no IRC, né? E mais uma galera, que na verdade meu primeiro trampo com TI foi a partir do IRC, do pessoal que eu conheci lá no canal de Linux da Brasnet. Aí eles falaram, não, vem trampar com a gente e tal. E foi assim que começou, graças ao IRCão. Mas era isso, eu acho que era a vontade de resolver até o final, assim, né? Tipo, eu tinha uma galera que, sei lá, o cara meio que ele se contentava, assim, só resolver, não queria nem saber por que resolveu. E acho que o sysadmin, ele ficava mais curioso, assim, ele falou, caralho, velho, eu tenho que descobrir por que essa merda não funcionou e resolver de vez, assim, né? Sysadmin era basicamente troubleshoot acima de troubleshoot, né? Era ali ficar fuçando, tentando descobrir, fazendo troubleshoot, a informação era curta, né? Sem Google? Então, sem Google, tinha o KD e o Hasta la Vista, no máximo. Pode crer. Eu acho que quem fazia meio que o papel do Google na época era o próprio RC. Tinha os canais gringo e nacional também. A nacional tinha uma penca, né? Eu lembro Linux BR, Linux Ajuda, Linux All, depois a Freenode, né? Eu acho que era o Google da época, não, mais ou menos. Assim. Você ia lá e perguntava e tudo mais. Eu acho que era assim. E hoje, o perfil, assim, é o mesmo de antes? Depende, né? O perfil pessoal, assim, eu acho que nunca vai mudar, assim, né? Mas eu acho que o jeito de trampar, acho que muda. E hoje você tem muito mais informação, tá tudo muito mais fácil, né? Eu ia falar, João, bem isso mesmo. Acho que tá tudo muito mais fácil, muita ferramenta que faz o que a gente fazia na unha, então ficou mais simples, né? Até de
de tocar o dia a dia aí. A gente muitas vezes scriptava tudo, para fazer qualquer coisa você metia um shell, ou pelo menos eu fui mais voltado no shell, né? Tem uma galera mais moderna aí que usa Python, essas coisas, mas na minha época era shellzão puro e a gente fazia meio que as ferramentas para automatizar o dia, né? O dia a dia, na verdade. Hoje tem muita coisa que é pronta, né? A gente tem automação para todo lado, Chef, Ansible, Puppet, whatever aí que seguem nessa linha, né? E um monte de receita, playbook, tudo pronto. Tem coisa que você nem precisa fazer, você só baixa e roda. E hoje ainda tem versionamento de script. Na época a gente fazia o shellzão e colocava .old, agora vai, e ia usando assim. Ou então versionava com HG Mercury. Alguém já usou? HG Mercury, alguma coisa assim era o nome. Era um versionador, era um old git lá da vida. Já usei qual que é? CVS, mano? SVN, né? Não, antes ainda, CVS, não é CVS mesmo. Vocês acham que o sysadmin de hoje ele tá um pouco mais preguiçoso? Porque antigamente vocês tinham que, tipo, entender o que aconteceu com o problema, ir atrás e resolver o problema. Hoje, como já tem muita receita pronta, já tem muita coisa pronta na internet, o cara, tipo, pega lá no Stack Overflow a solução, resolve o problema e não corre muito atrás, assim, do porquê o bug aconteceu. Ele só resolve e vai embora. Vocês acham que isso acontece hoje em dia ou é só eu mesmo que sou novo e acho que isso acontece? Não, pra caralho. Acontece muito. A galera hoje ela não quer fazer um troubleshoot mais aferido, não quer dar um S-trace no PID. Falou S-trace, o cara nem quer saber. Ele nem sabe o que é um S-trace. Ele quer só pegar o how-to na internet, dar uma olhadinha no log, qualquer coisa, reinstala a máquina, reinstala a aplicação ou abre chamadinha no fornecedor lá, entendeu? Então, eu acho que tem duas coisas também, né, mano? Tipo, a carreira nossa, assim, ela tem dinheiro, entendeu? Então, eu não acredito que são todas as pessoas que elas, tipo, estão lá porque curte mesmo, de verdade, tá ligado? Às vezes o cara, tipo, tem facilidade, ganha dinheiro, demorou, vamos embora, entendeu? Eu acho que não era, eu não acho que eu tinha tanta facilidade assim, mas eu gostava pra caralho, assim, entendeu? Então eu ia mais a fundo e tal. Então, eu acho que E agora tem curso, né? O cara se forma, né? Tipo, como profissional da informática, né? E antigamente essa formação era meio que natural, assim. Você ia se formando, assim, conforme as tretas que você ia arrumando, entendeu? Você não saía, assim, tipo, de uma faculdade, assim, pronto, agora eu vou trabalhar com internet, entendeu? Então, eu acho que é bem diferente, sim, assim. Tipo, esse bagulho da paixão, assim, é um pouco diferente. E como que você conquista o conhecimento também é bem diferente, tá ligado? Então... Pra quem tava acostumado a se virar, tipo, assim, a gente até se sente falta, assim, quando pega tudo pronto, assim, não tem nem muita graça, tá ligado? Na minha época, os primeiros trampos aí não tinha muito essa parada de nuvem, virtualização, então a máquina crashava lá, você tinha que ir na unha, fazer ela voltar e boa. Errou, se fudeu. Deu quantas madrugadas recuperando o disco de madrugada. E hoje em dia não, o cara tá na nuvem lá, deu merda na máquina, ele destrói na instância que seja, ele destrói, brota outra lá igual e a vida que segue, né? A gente não tinha isso. Tinha que fazer voltar e na raça e vai até acontecer. Como o Orelhinhas falou, e virava a madrugada recuperando o disco e fazendo voltar, não era tão simples como é hoje, né? Porra, mas era divertido, hein? É isso que eu ia falar, era divertido pra caralho. Era divertido, hein? É porque, mano, era divertido porque, assim, enquanto você fica esperando isso acontecer, mano, você, ao mesmo tempo, você tá com um monte de aba pesquisando um monte de coisas de como você poderia fazer aquilo melhor e como que da próxima vez você vai evitar aquilo, entendeu? Então, assim, você ficava mó tempão no problema, mas aquilo te ensinava muita coisa, assim, né? Era muito da hora, assim, sabe? E, tipo, mano, isso aí, né, mano, sei lá, né? Tipo, eu lembro que fazer uns bagulho com a AWK, aí eu conseguia dividir aquilo, paralelizar os bagulho com a AWK para ir mais rápido. Aí na segunda vez você já conseguia medir até quantos bytes passava no AWK, aí você ia incrementando o bagulho, incrementando e ganhando conhecimento e aprendendo um monte de coisa que você nem esperava aprender por causa daquele problema. Era bem excitante, assim, né, mano? Mas, tá ligado? Eu ainda prefiro os dias de hoje desse aspecto, tá ligado? Era treta, né? Ficar de madrugada, 18 graus nas costas. E hoje eu vejo, tipo, o RFC aí, as mudanças, você quase não trabalha, você fica vendo uma pá de script sendo executado lá, suas automações acontecendo, e você só atua em caso de desgraça, ou então para dar o início da execução. Antes não, você passava a madrugada inteira trabalhando, não era? Você ia lá fazer o trampo, era desde mexer na máquina no rack, instalar SO, configurar, tunar, ver rede, a porra toda. Mudou bastante o perfil hoje, não?
Cara, eu já dei FSCK de 2 semanas, mano. Tipo, um FSCK, tá ligado? Não, e outra, e o que você tinha ali na mão era o MAN, era a doc ali, então você tinha que ler o MAN, saber interpretar o MAN. Hoje a galera não usa o MAN, né? O MAN é tipo, sei lá, é desconhecido, né? Vocês até comentaram, né, de paixão, né, Será que, porque ó, todo mundo, o Santa, o Orelhas, o Lorieri, o Iório, todo mundo aqui é de Linux. Sempre teve aquele esquema de comunidade, do open source, de um ajudar o outro. A galera de Windows, que era sysadmin na época, vocês acreditam que ele tem a mesma habilidade, que tinha o mesmo método de trabalho, ou não era diferente? Só para entender se era a comunidade que treinou vocês para serem desse jeito, buscar informação, compartilhar e tudo mais, ou não, era perfil de sysadmin mesmo? Qual a opinião de vocês? Eu acho, na minha opinião, assim, eu acho que a galera de Windows, eles evoluíram, né? Foi ao contrário. A galera de Linux, sysadmin, elas iam atrás, tinha aquela paixão, tinha aquele amor, tinha aquela dificuldade. A galera de Windows já arrastava o mouse lá, era tudo mais simples, e hoje ele se vê na obrigação de usar um PowerShell, de poder querer ir além, de ter essa paixão de fuçar, pesquisar e ir atrás. Antes era muito mais tranquilo para eles, mais fácil, então não tinha tanto essa fissura, essa paixão. Eu acho que eu posso contar uma história legal disso, mas fala aí, Sada, primeiro. Não, e o que eu vejo, assim, da minha vivência, que eu passei de ter times distintos e ter um time só para tocar o Windows, como o Jeff comentou, que já desde os primórdios já tinha suporte, né? Então o cara tentou 1, 2, 3 vezes ali, ele abre um chamado na Microsoft e vai entrar um indiano, um engenheiro de fora aí para auxiliar, né? A gente já no Linux a gente não tinha muito isso, era ir nessa parada de se ajudar aí, de ler documentação, de caçar e se vira, né? A gente não tinha esse suporte aí, a não ser as empresas com mais condições aí, mas mesmo assim ainda era mais restrito, né? Então, pelo que eu lembro, desde sempre teve suporte, né? Então, tipo assim, eu já era sysadmin de rede novel, tá ligado? Depois eu até brinquei um pouco com Windows NT, e depois fui pro Linux, porque eu descobri que tinha um produto lá muito foda, que era mó caro, que você fazia com 2 comandos no Linux. Eu falei, tem alguma coisa estranha acontecendo no mundo aí, né? Aí comecei a usar Linux. E eu acho que a grande diferença é isso. Você pode fuçar no Linux, você consegue, não tem limite, entendeu? Quando você tá num negócio fechado, você se limita pelo que o cara te falou, o que tá no manual ali. Entendeu? Você se limita pelo que é vendido para você. O que o cara não quer que você saiba, você não vai ficar sabendo e não vai tão longe assim, entendeu? Então, mesmo que você quiser muito, se esforçar muito, você não vai ter acesso. Simplesmente. E eu acho que uma característica assim que me fez gostar muito do Linux era isso. Eu consegui entender tudo o que estava acontecendo. E para quem gosta, acho que isso é essencial. E eu via o pessoal assim que não usava Linux, usava outras ferramentas, o cara comemorava porque ele sabia de uma feature que ninguém sabia, entendeu? Mas, cara, entendeu? Foi a feature que alguém implementou lá. Ele nunca ia fazer uma feature ou fazer alguma coisa diferente, né? E a gente, assim, mesmo que num nível muito mais simples, assim, né? Por exemplo, sei lá, você sabe que tem um arquivo em tal diretório que você mudar ele você vai conseguir ganhar alguma coisa. Você nem mexe no código, mas você consegue mudar aquele arquivo. E você muda aquilo e tem uma melhora, entendeu? É mais difícil acontecer isso quando é tudo fechado. E experimentação também, né? Porque, assim, uma coisa que eu babava, assim, né, no começo, que eu dava ptget e instalava a porra que eu quisesse, mano. Era um banco de dados, era um programa parecido com o AutoCAD, era qualquer coisa, tá ligado? Uma biblioteca que manipulava gráfico, eu dava ptget e vinha na hora ali, cara. Eu não pedia pra ninguém, não ligava pra ninguém, não gastava dinheiro com a minha conexão só. Então, assim, era esse mundo de possibilidades aí foi muito foda também, tá ligado? Seu Guilherme Calcete, quer fazer alguma pergunta aí do Twitter pra galerinha do mal aqui? Sim, vamos pegar uma pergunta aqui. Na hashtag Linux Chips On Air, tem o Fabiano. Ele perguntou quais certificações esse sysadmin precisa ter hoje para se destacar no mercado. Então, assim, certificação é um assunto que todo mundo gosta de falar, né? Só que é muito relativo, né? Eu conheço muita gente que é certificado
e não é tão bom, e conheço gente que não é certificado e é excelente, né? Mas o mercado, ele olha para a certificação. Quando o cara do RH, o headhunter, lá vai filtrar o seu currículo, ele busca lá a certificação que ele ouviu falar que é legal, que ele ouviu falar que está na moda, e que, de certa forma, acaba filtrando. Na minha opinião particular, eu acho que as certificações que seria interessante é as da Red Hat, porque o mundo corporativo, o mundo enterprise, usa muito Red Hat, né? E as certificações da Red Hat, elas são práticas, né? Então você vai lá, vai fazer a prova é totalmente prática, e isso demonstra que você tem um certo conhecimento para conseguir fazer aquilo na prática, se virar lá durante a prova, usar o MAN, quebrar a senha do root e assim vai, né? Então a RHCSA é uma certificação que é a inicial da Red Hat, né? Tem a RHCE, que já é a segunda certificação, que é Red Hat Engineer, e tem as LPIs da vida. Eu, particularmente, não sou muito fã da LPI, porque ela é muito genérica, mais voltada para Ubuntu, e a prova é múltipla escolha, né? E assim, porra, eu fiz a prova da LPI, passei tudo tal, só que assim, você chega ali na hora, ela pergunta lá, qual que é o arquivo de configuração do Apache? Aí tem lá a opção A, /etc, /apache2.conf, /etc, /apache, /apache.conf, /etc, /apache, /conf, aí você fica tipo, eu até sei, mas caramba, agora já não sei mais, tô perdido, eu achava que eu sabia, agora me dá o terminal que eu vou lá e configuro a porra do Apache, entendeu? E a galera gerente aí, o Santa e o Lorieri, faz diferença? O Santa, faz diferença a certificação aí no momento de contratar alguém ou para você não é tão relevante? Para mim, não, cara, não faz diferença nenhuma, não. Eu não é por esse caminho que, de todas as contratações que eu participei, nenhuma dessas eu levei em consideração a certificação, cara. E o mesmo a gente pode falar para a faculdade? Então, o problema da faculdade é, principalmente as grandes empresas, que elas seguem o E-Social. Então, se ela seguir o E-Social, você não consegue contratar alguém como analista, se não me engano, analista, especialista, né, mais ou menos nessa linha. Você não consegue contratar ele nesse cargo se ele não tiver faculdade. Você consegue contratar o cara como assistente, tem uma política dessa. Então, acho que é mais voltado para esse nível aí do que do conteúdo que o cara vai aprender na faculdade, né? Pelo menos eu vejo desse jeito. Boa, boa. Mesma coisa, senhor Lorieri? Eu acho que eu trabalho no grupo Zap, né? Eu acho que lá é um pouco uma bolhazinha, assim, digamos assim, porque lá é tudo muito diferente, assim, das coisas das outras experiências que eu já tive e das coisas que eu conheço, assim, né? Uma dessas diferenças, assim, é o processo de contratação, né? O processo de contratação é bem estruturado, assim, né? Por exemplo, você vai fazer uma entrevista lá, você faz uma entrevista com o RH, depois você faz uma entrevista com os gestores, depois você faz uma entrevista técnica e você faz um teste também, mas esse teste é antes de você fazer essa entrevista. Se você fizer 15 entrevistas para o mesmo cargo, a tendência é que as 15 entrevistas sejam iguais, entendeu? Então, assim, nesse tipo de contexto, assim, eu acho que é um pouco menos relevante, assim, a certificação e a faculdade, porque ele vai ser posto à prova ali, entendeu? A gente vai medir isso de alguma forma. E com evidências também, né? Não é só perguntar, né? Então, do jeito que é estruturado lá também, a gente não chega e fala assim, você manja disso? Não. Entendeu? A gente tenta pegar evidências que a pessoa consegue fazer aquilo e fez realmente, entendeu? Então, lá no nosso contexto, não faz tanta diferença assim, entendeu? Boa, boa. Então, o esquema da faculdade é mais burocrático do que prático, né, ô Santa? O do Lorieri, como não tem essa limitação lá por parte do RH, política da empresa, ou por parte do E-Social, sem problemas. Por você mesmo é mais trâmite burocrático, não? Sim, exatamente. Boa, boa. Show de bola, show de bola. Tinha até uma outra pergunta aqui, falando o que é melhor, se é experiência ou certificação, mas aí é fácil, não? A experiência eu acho que conta muito mais do que uma certificação, ou até mesmo do que a faculdade, e por aí vai, não? Com certeza. Para mim, sim. Sim, com certeza, não tem nem dúvida. Concordo plenamente. A experiência vale muito mais do que qualquer papel, qualquer certificação. Faculdade, por exemplo, você vai ter sempre o básico de tudo, né? Um pouquinho sobre Windows, um pouquinho sobre banco de dados, um pouquinho sobre Linux, um pouquinho sobre programação, lógica, e no final você é igual o pato, né? Não faz nada direito.
Então, é importante a experiência, com certeza. Eu acho que assim, nas empresas modernas, né, eu acho que as empresas estão mudando bastante, né? Toda essa cultura de DevOps, startup e etc. deu uma mexida, assim, com o mundo de verdade. E deve ter outras coisas também que fizeram isso mudar um pouco, né? Eu acho que se fosse eu antigamente, eu acho que eu ia ter dificuldade de contratação, entendeu? Porque, assim, o que eu vejo, o pessoal é muito mais preocupado, assim, com a atitude, assim, entendeu? Se aquele cara é um cara que foca na solução, não no problema, entendeu? Sabe, que fica reclamando só, então é o cara que vai atrás, assim, pra resolver. Ou se o cara, como que ele trata, como ele trabalha em equipe, entendeu? Acho que hoje em dia o pessoal valoriza mais, assim, quem trabalha em equipe do que um cara muito foda, só que, tipo, ninguém aguenta ficar do lado do cara, entendeu? Eu acho que se eu tivesse meus 18 anos agora, tá fudido, entendeu? Porque eu era mó lock do caralho, entendeu? Eu acho que primeiro acho que vem a atitude, assim, velho. Depois a experiência, entendeu? Aí depois talvez a certificação e etc. E eu acho que, assim, isso vale muito pra galera aqui que eu já trabalhei aqui que tá junto, né? O Iori, infelizmente, a gente ainda não trabalhou junto. Mas eu acho que a maioria dos nossos empregos até hoje foram por indicação, né? Porque eu acho que o nosso serviço é muito crítico, a gente é sysadmin, a gente cuida do sistema, aquilo tem que funcionar bem, e quando não funciona, a gente tem que saber por que não tá funcionando, né? A gente não quer desculpinha, né? A gente não quer agradar ninguém, a gente quer saber o que tá acontecendo. Então, nessa hora, acho que a indicação é muito importante, porque você confia naquele cara, né? Você fala, cara, aquele cara é bom nisso ou é ruim naquilo, mas tudo que eu perguntar ele vai me falar a verdade. Então acho que a atitude eu colocaria em primeiro lugar. Foda, foda. Mesmo porque a gente trabalha com inovação, né? Se for pedir sempre experiência sobre determinada ferramenta, às vezes é meio difícil de até achar, né? Porque, pô, poucas pessoas, ainda mais quando a gente está falando no mercado brasileiro, poucas pessoas acabam realmente tendo experiência prática ali sobre em determinada ferramenta nova aí, ou não, né? Então eu acho que é muito melhor quando você pega alguém com atitude que sabe pesquisar, sabe se relacionar, do que um cara que pica em alguma coisa, mas o pessoal dele aí, o soft skill dele é lamentável, a forma como ele busca e resolve problemas também não é interessante. Só fazer meus 2 centavos aí em relação às certificações, né, cara? Pô, eu acho que uma coisa que estragou bastante certificações foram os brain dumps da vida aí, né? Os simulados que acabam rolando aí, como chama? Tinha CERT, alguma coisa antigamente lá, que a galera tirava até a Microsoft, mesmo as certificações da Microsoft, acabou caindo em descrédito por conta disso, e aconteceu o mesmo aí com a LPI, com as certificações que não são práticas. Isso é a minha visão em relação a isso, porque o cara vai lá, estuda um simulado e consegue fazer o exame, tirar lá a certificação. Mas tem um grandíssimo problema. Hoje a maioria das empresas, um problema para esses caras que fazem a prova através de simulado. Porque o que acontece? Quando você vai fazer a entrevista na empresa, vai entrar lá numa determinada empresa, você faz a entrevista, o RH vai ver que você tem certificação, vai te chamar para trocar uma ideia, você troca ideia com o RH, aí você vai conversar com a galera técnica, vai fazer algum teste, ou então só trocar uma ideia. Aí, cara, tem um esquema, alguma letra de rap que fala do Criolo, se eu não me engano, que o feio é arrastar e não perceber. Eu já fiz algumas entrevistas aí com alguns candidatos, cara, você olhava o cara, eu perguntava, seu nível de conhecimento 0 a 10 de Linux é qual? 9, 10. Tem alguma coisa que você não consegue fazer no Linux? Não, consigo tudo, tá ligado? E quando você ia ver o cara, fala, nossa, tá ligado? O cara não tinha a menor ideia do que estava fazendo ali. Manja, mas tinha lá uma certificação nas costas graças a esse simulado. Ou seja, o cara vai ter a oportunidade de ir fazer a entrevista lá na empresa, vai falar com o RH, chega na hora de fazer a entrevista técnica, ele vai rodar. Então a certificação não vai salvar ninguém, ele vai apenas facilitar com que você chegue até a empresa. Então você tem que ter o conhecimento de tipo de certificação. Aí o RH vai falar, vai ver lá que é o cara que vai filtrar, né? O RH, o lead, tal. Chama o cara para trocar uma ideia. Se o cara performar bem na prática, vai para frente, né, para técnica, se não, volta para casa com sua certificação e tudo mais. Posso complementar um pouco isso aí que você falou? Por gentileza, senhor Lorieri. Eu acho que também nisso você pode mostrar atitude com isso também, né, na certificação, entendeu? Por exemplo, você chega lá, vai entrevistar o cara e fala, cara, por que você fez uma certificação de Docker? Ah, a empresa pagou. A primeira coisa que você pensa, mano, o cara foi obrigado, não tava nem aí, não aprendeu nada.
Aí você faz a mesma pergunta, mano, por que você fez uma certificação de Docker? O cara, porque eu não tinha espaço para mexer com isso no meu trabalho, mano, achei muito louco, acho que isso é o futuro, fui lá e foi o jeito de eu mexer nisso e não ficar para trás. Aí é completamente diferente, entendeu? Então, se o cara com a certificação ele mostra que está buscando conhecimento, que ele está indo atrás, que ele está buscando espaço também, né? Assim, que ele é ambicioso, assim, de uma forma boa de ser ambicioso, isso se transforma em atitude, né? Não só num papelzinho que está ali. Sim, perfeito, perfeito. Show de bola. Então não adianta, a certificação é bom, mas se você não tiver atitude, não souber trocar uma ideia lá na frente, no tete a tete, vai dar errado, vai dar ruim da mesma forma. Mas, se eu fosse recomendar, façam certificações práticas, como diz o Iório, das provas da Red Hat, ou então a certificação do Kubernetes também, que é prática, é bem legal, vale a pena sim, né? Mas não esqueçam de aprender também, só se tirar a certificação não resolve muita coisa. Certo, senhor Guilherme Calcetti? Exatamente, eu concordo com tudo isso aí que vocês falaram. E quando for fazer entrevista, seja sincero, cara. Não fique inventando coisa, não. Bom, a gente tem uma pergunta aqui polêmica, aquela pergunta polêmica. Mamilos. Mamilos, quase isso. Ainda existe o sysadmin raiz ou agora é tudo DevOps ou nada a ver? Existe o sysadmin raiz. Para mim, o sysadmin raiz, o que é, né? Ele pode até ser um pouco DevOps, mas o sysadmin raiz é aquele cara que compila o código, se ele for DevOps, né? Ou que coda no VI, ele não usa uma ideiazinha bonitinha, cheia de pluginzinho. Ele até põe plugin no VI mesmo lá para interpretar a linguagem, para fazer um autocomplete, mas ele programa no VI. Ele usa um Bash, um Corn Shell, ele usa Tmux de Screen ou qualquer outra ferramenta assim. Ele prefere usar o terminal, o CLI, do que o gráfico. Esse, para mim, é o sysadmin raiz. Independente de se ele migrar para DevOps ou se ele migrar para middleware ou qualquer outra coisa, ele vai ser raiz, entendeu? Vai ser viking. Eu acho que, mano, tem sysadmin raiz sim, mas, sei lá, pra mim é meio confuso, assim, eu não sei se é mais maturidade também, sabe, tá ligado? Tipo assim, se o cara curte, ele vai virar raiz um dia, entendeu? Sei lá, não sei se é momento da pessoa e tal, mas uma coisa é fato, tá ligado? Todo mundo precisa de um sysadmin raiz, entendeu? Então, assim, não adianta você ficar só ali no alto nível das coisas, entendeu? Porque, assim, você vai gastar dinheiro, você vai fazer merda, e vai acontecer coisas que você não vai saber resolver, entendeu? Então, assim, lá no grupo Zap onde eu trabalho, a gente não tem uma equipe de sysadmin. Não existe uma equipe de operação. Existe uma equipe composta por sysadmins que criam ferramentas para o pessoal de desenvolvimento, entendeu? Então, assim, o cara não cuida da aplicação dos outros, ele cuida só das dele, que são as ferramentas que ele oferece para os desenvolvedores, entendeu? E, assim, e o time é bem misto, assim, né? Então tem vários tipos de sysadmins, assim, né? Tem o Cope lá, que ele fica zoando a gente, que ele fala, mano, eu nunca encostei numa máquina, nunca crimpei um cabo, tá ligado? Vocês são... aí fica zoando a gente, assim, que a gente é, tipo, velho, ou sei lá o quê. Mas, assim, todo mundo contribui ali de alguma forma, entendeu? E eu não consigo enxergar, assim, tipo lá, né, usando o exemplo lá de novo, a gente não tem DBA, a gente não tem sysadmin, a gente não tem QA, entendeu? Mas existem pessoas que manjam muito de banco de dados, existem pessoas que se consideram sysadmin, existem pessoas que adoram o assunto qualidade, entendeu? Então acho que assim, não tem como viver assim sem um sysadmin raiz, entendeu? Tem, né? Mas você vai gastar dinheiro, vai depender dos outros, você vai demorar mais as coisas. Então, ter alguém ali na equipe para complementar com esse conhecimento, eu acho que é fundamental. Isso que você falou, a primeira descrição aí, é que os caras estão chamando de SRE agora, né? Que é o cara que não é um cara que vive 100% operação aí, mas um cara que dá todas as ferramentas para que os devs consigam se virar aí na medida do possível, né? Eu acho que o SRE faz as duas coisas, né? Eu acho que ele cuida um pouco do todo, assim, ele também cria ferramenta, né? No nosso caso, a gente só cria ferramenta. Ah, entendi. Os caras não tem uma atuação mais profunda, né? Não, tem nas nossas
nas coisas que são consideradas do time, entendeu? Por exemplo, a gente fez um serviço de log pra galera. Esse serviço de log a gente que cuida, a gente que dá suporte, etc. A gente fez o Kubernetes, né? A gente fez o Kubernetes para ajudar todo mundo. Esse Kubernetes, essa equipe que mantém e tudo mais. Então a gente trabalha assim como se fosse com serviços que a gente faz, ou ferramentinha mesmo, né? Porque agora com o Kubernetes a gente jogou um monte de coisa fora, porque já tem lá. Mas tinha uma ferramenta de deploy que a gente que fez, entendeu? E a gente que cuidava. Então, assim, a gente alivia o trampo de sysadmin do cara dando ferramenta, entendeu? Mas sempre vai precisar de uma atuação de sysadmin, entendeu? Isso de sysadmin raiz, eu vejo muito como a oportunidade que a gente que é mais da antiga aí teve para se tornar um sysadmin aí mais, não sei se a palavra certa é raiz, por conta até das coisas, da gente não ter as coisas como o pessoal tem hoje. Então, eu acho que é um pouco talvez até falta de oportunidade da galera nova de vivenciar o que a gente vivenciou no passado aí, de ter que construir as próprias ferramentas ou ir mais a fundo nas coisas por não ter as ferramentas prontas já que a galera tem aí em boa parte dos lugares, né? Então, eu vejo como essa parte de oportunidade mesmo aí, de ter passado pelo que a gente passou, né? E assim, eu não conheço um programador foda que não é um sysadmin foda, tá ligado? Tipo, assim, tô tentando pensar assim, mas eu não consigo enxergar. Eu acho que o foco do cara no final, sabe, tipo assim, a gente tá preocupado em distribuir o sistema para 1 milhão de pessoas e continuar mantendo aquilo. Mas o cara manja, tá ligado? O cara, eu acho que um programador foda, ele é um sysadmin, entendeu? Senão, o Linux, ele não ia fazer um sistema operacional se ele não fosse o sysadmin, e ele é programador. O cara que fez o Kafka, o programador do Kafka, se ele não entendesse de sistema, ele não ia conseguir fazer o Kafka. O cara que programou o Kubernetes, se ele não entendesse de sysadmin, ele não ia fazer o Kubernetes, entendeu? Então, acho que chega uma hora que as coisas meio que se juntam, assim, tá ligado? O cara, se ele não souber, se ele não for sysadmin, ele vai se limitar até um certo ponto ali onde o sistema dele vai crescer. E pro caso do sysadmin é a mesma coisa, entendeu? Um sysadmin que ele não programar, ele vai se limitar até um certo ponto, entendeu? Ele vai até onde, sei lá, entendeu? Tem espaço. É claro, você pega lá no Walmart, lá, né? Tipo, onde é que o Santa trabalha, eu já trabalhei lá. Então, assim, tem muita máquina, tem muito trampo de sysadmin. Então, você chegar nesse limite assim, demora, tá ligado? Mas acho que todo mundo chega uma hora que bate, né, no tal limite, né? Então um sysadmin também. Um sysadmin foda vai ser um programador foda, entendeu? E eu acho que eu conheço 2 caras assim que é mais ou menos assim, né? Que sei lá, o Fiore, né? Que é um conhecido nosso. O cara é um programador foda, mas ele é muito foda de sysadmin, entendeu? E tem sei lá, mano, tem o Geyser, tem o Gleikon, tem vários caras, assim, que acho que começaram como sysadmin, mas programam muito bem também, sacou? O Wilson, Cabra. O Wilson, nossa, Cabra é sensacional. Eu acho que pra mim, desses todos, é o melhor, cara. Mano, o Cabra, ele, mano, manja pra caralho também. Vocês, quando começaram a trabalhar com o sysadmin, vocês já entraram no sysadmin com aquela noção de programador, programação e tal? Ou vocês chegaram no nível que vocês falaram assim, pô, se eu não aprender a programar agora, não vou conseguir seguir aqui ou passar por um obstáculo e tal? Como é que foi mais ou menos isso para vocês? No meu caso específico, eu sempre gostei de programação. Na verdade, eu comecei com programação, né? Comecei com linguagem Pascal e depois C. Comecei a gostar pra caramba da linguagem C e compilava lá no Windows e tal. E aí foi convergendo com Linux e acabei virando sysadmin e acabei me apaixonando por Linux, porque programação e Linux tem aquele negócio de você ter que fuçar, ter que ir atrás, ter que buscar, se dedicar, ter que ter paixão, entendeu? Então eu programei primeiro e depois virei sysadmin e agora estou voltando a programar de novo, entendeu? Então, o meu foi um pouco diferente, né? A programação entrou aí eu comecei mais como sysadmin puramente aí, mas ela acabou entrando na minha vida, né, na minha vida profissional até por conta de ter que desenvolver script para automatizar a rotina e mais nesse nível assim. Então aí a coisa foi evoluindo a partir disso, né? Então, para mim, a parte de sysadmin veio primeiro. Foi um pouco ao contrário do que o Iori comentou aí. Entendi. Eu acho que na minha época sysadmin era para muito pouca gente, assim, porque não tinha rede, né?
Então não tinha muito computador também. Então você ia ser sysadmin, todo mundo era sysadmin, todo mundo tinha um computador só, né? Então, tipo, as empresas tinham poucos computadores, assim, né? Então a rede era simples, assim, era muito diferente. Eu acho que a galera mais antiga, assim, acho que começou a programar mesmo. Foi programando, aí houve aquela separação, né? Quando teve trampo para fazer de distribuir sistemas, aí começou a virar sysadmin ou DBA. Aí de programação também virou um monte de coisa. Tem back-end, front-end, cara, tem um milhão de coisas, né? Mas acho que no começo todo mundo era tipo meio que programador e sysadmin do seu próprio computador, ou no máximo uma redinha pequena. Não tinha volume de dado, né? Eu acho que também uma coisa que teve várias coisas que mudaram a vida, assim, né? Uma é a internet, a outra foi virtual host, que você podia colocar vários sites num computador só. Até a programação mesmo mudou bastante, né? Antigamente tinha o C lá, que era raizão mesmo, você precisava trabalhar com dados, você usava array bidirecional, e tinha que trabalhar o array às vezes até com ponteiro. Hoje, em Python, você vai lá, tem um dict, tem uma lista, tem um JSON, facilita muito a vida, entendeu? Então, até o programador hoje já não é mais o mesmo programador que antigamente. Ah, mano, ó, outro barato que o pessoal acha que às vezes nem conta muito, mas o IP mascarado, tá ligado? Que você podia ter um IP só com a quantidade que você quisesse de computador atrás, entendeu? Sim. Porque quando eu comecei na internet, você só podia ter um IP para cada computador, né? Não tinha IP mascarado. E site era a mesma coisa, você só podia ter um site por IP. Eu tô meio fanho porque eu tô com gripe, tá? Mas aí lembrei uma coisa importantíssima, que é o conteúdo gerado pelo usuário, tá ligado? Isso foi uma explosão também, tipo, maluca, né? Porque assim, você tinha... Web 2.0. entendeu? Porque assim, você tinha a sua informaçãozinha ali, seu banco de dados era o que a sua empresa conseguia alimentar, concorda? Porque era tipo, o que você gerava de informação ali era o seu limite. Só que quando você liberou comentário de usuário, like, tipo, o cara fazer upload de imagem, o cara fazer upload de template, às vezes, quando o usuário começou a gerar conteúdo, aí não era a sua empresa gerando conteúdo, era o mundo inteiro, tá ligado? Aí, maluco, aí fudeu de vez. Aí, tipo, acho que foi uma mudança bem foda, assim, e eu acho que, assim, uma galera das antigas, assim, que eu não peguei esse comecinho, quem pegou foi a galera do UOL, assim, né? Que pelo menos do que eu vi de mundo aí, eu considero que foi as primeiras pessoas a terem problemas de verdade, tá ligado? Porque, assim, eu lembro que nessa época eu trabalhava na Cato, então, assim, o banco de dados da Cato era muito grande, e nessa época eu tinha virado DBA, porque era onde eu era o maior desafio ali, né? Era um negócio que dava treta, né? A gente gosta de treta. E eu andava assim conhecia, né, uma galera do UOL, os caras tinham problema de verdade, tinham volume de dados, sabe? Tinha muita coisa ali para manipular. Por isso que acho que o Orelhinha caiu da ligação, mas ele tava falando, né, que ele passava, tipo, noites e noites recuperando dados, essas coisas. Esse negócio de dados, assim, lá no UOL já é um problema muito antigo. Isso era muito louco, tá ligado? Que acho que uma diferença acho que uma diferença básica, assim, do cara que precisa de mim é isso, né? A gente mexe com coisas muito grandes, não só com o nosso computador ali, né? Eu acho que é o que diferencia, eu acho, para você falar que um profissional é foda, é a escala dele. Manja, a quantidade de dado que ele está trabalhando, porque tudo é muito simples quando você está fazendo em localhost, ou então, sei lá, meia dúzia aí de nego pendurado. Agora, quando você começa a colocar a escala, quando começa a ter centenas de milhares de nego pendurado, você começa a se preocupar com 1 milissegundo ali que você ganha, com um tanizinho bem simples, já é bastante importante. Aí é crucial o papel no sysadmin, né? Porque eu acho que é aí que entra a importância, mesmo sendo um cara que conhece a fundo o sistema operacional. Bem, só aproveitando o gancho, até pegando duas perguntinhas aqui do Marcelinho Brasil, lá do Instagram, falando o seguinte, ó, dá para ser sysadmin sem saber nada de dev? Pelo que o Lorieri falou aí, dá para ser, mas, mano, se quiser ser foda, vai ter que cada dia mais se aproximar um pouquinho do mundo do dev, da mesma forma como o dev tem que fazer com o sysadmin. E a segunda pergunta dele, já vou fazer, para um sysadmin iniciante, qual é mais crucial, Python ou Shell Script? Então,
Duas perguntinhas do Marcelinho Brasil. Dá para ser sysadmin sem saber nada de dev? E para ser sysadmin iniciante, qual é mais crucial, Python ou Shell Script? O que o senhor acha, senhor Iório? Então, eu acho o seguinte, depende do objetivo do cara. Se ele quer alavancar a carreira de forma rápida, o Python é a melhor opção, porque o mundo tende a Python, Python é mais simples, Python é vida, Python é o futuro. E as ferramentas DevOps hoje usam muito Python, né? Então, se ele quer alavancar, é Python, mas o velho e bom Shell, né? Você não pode esquecer dele. Então, seria bom também ele focar no Shell, porque tem muitos scripts legados que é em Shell. Aprendendo Shell, consequentemente, você aprende Linux também, e vice-versa. Então, não pode abandonar o Shell também. Eu concordo, acho que a resposta é os dois, né? Boa, Santa? Eu acho que o Iório definiu muito bem aí essa resposta, mas eu acho que o Shell é o basicão de tudo, cara, até para você... se você não manja muito de lógica, para você começar a ter um início aí, né? E o Python, é claro, complementa tudo isso, toda a sua vida de sysadmin daí para frente. Se você souber Python, vai ser muito mais fácil, com certeza, né? Eu acho que a gente gosta de usar a Shell até pela zoeira, assim, né? A gente gosta de fazer em Shell só pra falar caralho, né? Eu ainda sou bom nisso. Mas é gostosinho. Às vezes é até mais rápido, mais prático, né? Dependendo da ocasião, é claro. Ah, sim, né? Um AWKzinho ali já salvou tanto a minha vida. Cara, esses Boa, negócios de muito. denial of service, né? Hoje em dia, né? Você fala, não, que eu vou jogar no bagulho de um Big Data e vou fazer não sei o quê. Enquanto o cara tá montando Big Data lá pra saber se tem denial of service, você já fez um shellzinho que já resolveu a vida de todo mundo. É um AWK com sorte, com um monte de coisa que você já vê quantos requests veio do mesmo IP no mesmo momento, então já... É muito difícil você parar pra fazer script em Python. Então. Até um ter... sedzinho, né? Um sedzinho para substituir aqui e ali, você vai fazer o sed. Você não vai fazer um Python para substituir string, entendeu? Você vai montando aquela regex gigantesca lá, colocando pipe, vai crescendo. Quando você vê, tem 3 linhas lá de regex já. E isso você não aprende em faculdade, curso, certificação, nada. Isso daí é experiência acumulada, é casca. Dia a dia, né? Cara, tem um livro, sabia? Que ele é gigantesco, assim, parece uma caixa de fone, que ele chama Unix Power Tools. Eu já ouvi falar muito pouco dele, mas assim, é como se fosse um monte de sysadmin que pegaram um monte de script em Shell e fez um catálogo, tá ligado? É bem legal, assim, quem gosta de Shell Script, tem interesse, assim, de saber qual que é o poder do Shell Script, esse livro é bem legal, e é 100% prático. Chama Unix Power. Eu acho que eu já vi esse livro já. Ele é muito da hora mesmo. Na época que eu comecei a trabalhar com Linux, eu queria automatizar, né? Fazer uma caralhada de coisa. E eu cheguei nesse livro aí e comecei a automatizar uma caralhada de coisa. É muito bom. Tem o do Aurélio também, que é legal, de expressões regulares, mano. Aurélio.net, o site eu acessava. Um amarelinho, né? Eu tenho esse livro aí, cara. Não, e é da hora ler, né? Tipo, é uma leitura gostosa dele, né? Ele é sensacional, gente boa também, gente. Finíssimo. Acessei muito o site dele, cara. Muito mesmo. Tem um outro livro de Shell que é que é até meio que parceiro dele, Júlio César. Júlio César. Neves. O do Júlio César eu já li e ele é muito didático, é excelente o livro dele. É legal, esse livro aí ajuda bastante, cara. Serve até como guia pro menino que perguntou no Instagram aí Tô chamando de menino porque eu já sou velho, né? Então, como ele falou, o cara que tá começando, acredito que ele seja um garoto novo aí, então serve até como guia, né? Sim, pega o do Júlio César primeiro e depois o Shell Script profissional, alguma coisa assim do Aurélio. Leia na sequência, já era. Vai comer com farinha Shell Script, muito louco. Bom, vamos para a próxima pergunta aqui no Twitter, que é do A Freitas. Show de bola, amigo? Quais conhecimentos um sysadmin precisa ter para se tornar sênior? Cara, eu acho que a senioridade ela vem com o tempo, né? Porque a senioridade não é um montoado de conhecimento. A senioridade é experiência, é postura, é maturidade. Então, ela vem naturalmente com o tempo, na minha opinião. Eu não me considero um cara, assim, tipo, brilhante, assim, que seria sênior muito jovem. Eu vou na mesma linha dele aí. Quando você vai ganhando a senioridade, talvez, dependendo do seu nível de atuação, às vezes é muito mais você ajudar as coisas a desenrolarem do que você
botar a mão na massa e dar, sei lá, meia dúzia de comando, né? Então tá muito atrelado com postura mesmo, como o Iori comentou aí. Eu acho que tem vários bagulhos assim que confunde, né? Que o Santa entrou num ponto muito interessante, né? Porque assim, fazer ele desenrolar é muito importante. Só que tem cara que cai nessa armadilha e para de fazer e adquirir experiência só pra ficar desenrolando coisas, tá ligado? Eu acho que assim. Esses caras viram gerente, igual a gente, Lorieri. Não, então, mas acho que tem uns que não, ele vira outra coisa, mas ele deixa de ser sysadmin, entendeu? Tem um cara também, eu já vi várias situações que assim, tem uma equipe só de sysadmin, aí chega um programador, um cara que programa, o cara não é bom sysadmin. O cara consegue fazer um monte de coisa que ninguém da equipe faz, aí a galera fala, meu, esse cara é muito foda, mano, e todo mundo começa a endeusar o cara, mas na verdade o cara só programa, tá ligado? Tipo, e o resto não, entendeu? Eu acho que ser sênior também é você identificar todas essas coisas, assim, sabe? Você ter um entendimento, assim, do problema como um todo, assim. Acho que é isso que é sênior, tá ligado? Você consegue enxergar um pouco mais, assim, de fora ou além do alcance, sei lá o que, entendeu? Então, também tem aquela coisa de trabalhar sob pressão, saber lidar com pressão, ambiente crítico, essas coisas também, né? Vocês acham que o sênior, ele é mais um cara especialista ou ele é mais um cara generalista? Acho que tem dos dois tipos, né, mano? Depende. Eu acho que assim, se você é um guru foda da informática, você vai ser especialista, né? Mas no resto assim, tipo, no comum, assim, da galera, é um cara mais, acho que generalista. Eu acho que o mercado hoje pede mais generalista do que o especialista mesmo, né? E vai muito da empresa e por aí. Então, mas o Orelhinha tava falando lá que ele trabalha no mercado Bitcoin, né? Então, assim, mano, os caras precisam de um especialista em Bitcoin, concorda? Então, assim, mas é mais raro, assim, né, ter esse tipo de posição. Geralmente, no mundo sysadmin, é um generalista, né? Muito bom, mas só para falar da experiência, como é importante, tem o Leôncio, até que participou do primeiro podcast aqui, e eu achei foda uma vez, uma situação que aconteceu, a gente trabalhava junto, aí como geral aqui, né? Daí tinha um dev, cara, e o dev tava possuindo a mente dele por conta de uma máquina de Redis, estava topando, load alto, sei lá, CPU, se eu não me engano, e o cara, não, porque essa máquina só tem um core, que não sei o que, é por isso que está fudendo a minha aplicação, e o cara todo estressado, e o Leôncio com aquela pose de Jesus, tudo tranquilão, e o cara, não, que não sei o que, daí o Leôncio explicando, não, jovem, então isso daqui, o Redis não foi projetado para rodar em multicore, ele é assim, assado, explicando, tá na documentação oficial, ó, tem esse artigo, dá uma ali, não, mas olha assim, ó, tá aqui, ó, tá o gráfico, tá mostrando, daí o Leôncio, maior paciente, chegou uma hora que o Leôncio falou, quanto você quer pôr? 2, 4? Daí o cara, não, põe 4, daí o Leôncio, não, vou pôr 8 para segurar, manja, ele tem um conhecimento, sabendo que aquilo ia dar errado, alertou o cara várias vezes, e o dev putaço com ele, bravo, e o Leôncio mantendo a linha. Até que chegou no momento que o Leôncio cansou, falou, não, vamos subir então, 8 core aqui para você, eu vou colocar 8 core aqui, vamos ver se vai mudar. Mudou? Não, então. Tá ocupando outra CPU? Não, então. Tá vendo? Ele funciona dessa maneira. Então, eu acho que o sênior é muito mais milhas acumuladas do que quantidade de linhas de comando que ele consegue executar sem olhar, sem olhar nenhuma referência. Muita treta com dev? Vocês tiveram muita treta? Contem uma treta aí que foi legal, que foi divertida, que vocês tiveram com dev. Não que tretas sejam legais, mas uma treta que vale a pena comentar aí com nossos amigos internautas. Eu já tive um problema seguinte, o dev chegou falando que o SO tava roubando RAM pra caralho. Aí eu falei, vamos ver, né? Eu olhei lá, tal, a RAM tava de boa. E aí ele veio na minha mesa e falou, não, tá comendo RAM pra caralho. Eu falei, mostra aí, cara. Aí ele deu um free-m lá e ele somou o cache de disco, o buffer com a RAM livre e falou, tá aqui, tá 100% de RAM em uso. Eu falei, não, cara, isso daí é cache, assim, ele não tá usando a RAM, tal. Aí ele, não, tá sim. Eu falei, não tá. Eu falei, olha, acessa um site lá, chama Linux Zit My RAM, dá uma lida lá, se tiver alguma dúvida, volta aí. E aí ele voltou e falou assim, não, tem que dropar o cache, dá pra você dar um eco 3 maior no cache lá, dropar. Falei, cara, é justamente isso que o Linus Torvald não queria que você fizesse, mano. Se você fizer, ele vai ficar muito, muito triste com você aí, cara. E aí ele deixou um script rodando para ficar dropando cache a cada 5 minutos e ficou feliz e achou que tá maravilhoso e deixamos quieto a briga para lá e segue a vida dele com essa super genialidade dele aí. Mais alguém aí? Teve alguma história divertidinha? Eu acho que eu e o Santa, a gente, pelo menos, eu gosto muito do Santa, admiro ele.
E graças a Deus a gente tem uma coisa em comum, além da careca, que é assim, a gente sempre foi brother dos caras assim de dev, entendeu? Então assim, a primeira coisa era, você identifica se o cara tá do seu lado ou não. Se o cara tá do seu lado, velho, você não vai tretar com o cara. Se o cara não tá do seu lado, aí já é mais divertido tretar, né? Tipo, então assim, por estar do lado dos caras assim, também acho que a gente conseguiu identificar muito vacilo assim na nossa área mesmo, sabe, da galera de infra. O Santa também era um cara que sempre muito abriu minha mente nesse sentido, assim, sabe? De, porra, não caga a regra, que às vezes o cara o cara fez o melhor dele, sabe? Tipo, coisa assim, né? Então, assim, eu não me orgulho tanto, assim, das tretas que eu tive com os devs, e eu acho que eu consegui identificar, assim, a nossa parcela de culpa, né? Eu acho que, assim, quanto mais a gente distancia o dev do ambiente, mais ele vai fazer merda. E falar que ele fez merda por causa disso, eu acho que é zoado, entendeu? Mais um jabazinho lá do grupo Zap, lá todos os desenvolvedores têm 100% de autonomia, eles têm acesso a todas as coisas que eles precisam, né? 100%. Então, tudo que ele quiser e ele precisar, ele vai ter acesso. O que a gente faz? A gente combina o jogo só, né? O que pode, o que não pode, e a gente olha se tá fazendo certo ou não, entendeu? Mas o cara faz. Eu acho que isso é essencial pra você não brigar com o dev, entendeu? Porque é muito fácil você falar que o cara não manja se ele não pode nem. Se ele nem tem acesso àquilo, ele nem enxerga aquilo, entendeu? E a gente já criou muitas barreiras pros caras, assim, né? Mas isso é o lado bom, né? Agora voltando ao treta com um dev que é vagabundo, assim, nossa, já tive várias maravilhosas, assim. O mais legal, assim, uma vez o cara chegou pra mim e falou, ó, fiquei sabendo que você é arquiteto aqui, você tem que aprovar isso aqui. Eu falei, mano, quem que fez isso aqui? Ele falou, fui eu. Eu falei, então, o que você acha? O que você acha o quê? Você que tem que aprovar. Eu falei, não, mano, quem fez foi você, eu vou aprovar um bagulho que você que fez. Você confia? Confio, fui eu que fiz. Eu falei, então por que eu tenho que aprovar? Mas e se der pau? Eu falei, mano, quem fez o bagulho? Fui eu. Eu falei, você confia no que você fez? Não, veja bem. Eu falei, velho, então vamos combinar. Se você não confia no bagulho que você fez, não coloca, beleza? Então volta aqui quando você falar, caralho, eu fiz um bagulho foda que vai funcionar. Aí eu aprovo pra você. Foi a mais legal, assim, sem ser triste, né? Agora, acho que eu nem lembro muito de treta assim mesmo, mas eu tive pra caralho, mano. Nossa, eu sempre Cara, fui eu muito acho insolente, né? um dos maiores. Você sempre foi, né? Não, mas o Lorieri tá com o maior discurso de gerente agora, você viu? Não Ah, quero. cara, eu percebi, ele tá todo polido, né, Loureiro? Obrigado, cara. A recíproca é verdadeira aí. Você é um cara que eu admiro bastante também. Não, mas Mas Sandra, você tá ligado que é sincero esses bagulhos. Você lembra de todas as eu vezes que eu sei. fui insolente que você me chamou do lado e falou, mano, não é assim. O Sandra tem uma história, mano, dele e do Cabra tentando pagar o estacionamento que é sensacional, velho. Um dia ele conta aí. Qual história? Eu não me recordo, mano. Mas depois pode ficar pras próximas aí. Não, é tipo assim, ninguém conseguia pagar a porra do estacionamento. O Santa conseguiu ir, tipo, em meia hora, tá ligado? Ah, não, não é com Cabra, foi com o Juca, cara. A gente mudou de prédio lá no UOL. A gente foi pra Barão de Limeira. Barão de Limeira, lá no centro, no prédio da Folha. E precisava cancelar ou pedir reembolso do estacionamento. E ele mandou um e-mail meio ríspido, tal, falando um monte de coisa. E eu já, mais malandro velho da ZL, né? Falei, vou mandar o mais na manha. Mandei um e-mail mais educado. No outro dia o reembolso estava na minha conta e ele demorou um mês para receber. Então, aí eu até mostrei para ele depois, tal. Ele fala desse, não foi o Cabra não, o Lorieri, é o Juca mesmo. Então ele até depois, até hoje ele fala desse e-mail aí, dessa história. O Júlio Moscovo? Isso, ele mesmo, cara. O que eu sempre, tipo, tentei fazer, e até o Lorieri, em cima disso, até do que o Lorieri falou, era tentar olhar os dois lados, né? É claro, já tive treta com muito dev folgado, até mesmo no Walmart aqui, de ter que resolver as coisas na infra e etc. Mas eu sempre tentei olhar o lado dos caras, então você acaba criando uma parceria, né? Tem caras aí. Tá da hora, hein? Tem até caras aí hoje que estão com o Lorieri, não sei se estão ainda, né? No Zap, que é o Charlinho, o Sardinha, esses caras eram totalmente parceiro, cara. A gente virou várias madrugadas aí. Eu lembro a primeira vez que eu escutei a palavra isso é transparente pra mim, tá ligado? Que tipo, mano, tava dando pau, o cara usou uma biblioteca. Aqueles malucos que copia e cola código, nem sabe pra que serve, não sabe como funciona, tá ligado? E tipo, vou usar porque eu copiei ali, o cara funcionou, o cara vai funcionar pra mim.
E aí a gente tava debugando lá, eu falei, cara, não tô vendo problema, como que você fez? Ele, não, isso é transparente para mim. Eu falei, legal, né? Ser transparente quer dizer que você tem clareza do que tá acontecendo ali. Não, é transparente. Eu coloco ali, eu não preciso saber como funciona, tá ligado? Aí eu, caralho, velho, pra mim transparente é quando você enxerga, né? Quando tem clareza, né? Quando você sabe o que tá acontecendo. Eu descobri que na linguagem de programador, transparente era, tipo, quando tem uma abstração, na verdade, né? Quando a Não coisa é acontece. responsabilidade. É. E ele, tipo, na cabeça dele, ele construiu uma coisa que ele não tinha necessidade de entender como funcionava. E não era claro pra ele de quem era essa responsabilidade, sei lá, porque ele achava que era minha, tá ligado? Ele tava bem com isso, né? Aí eu falei, cara, pra mim, transparente é você é transparente pra mim, tá ligado? Tipo, você não quero saber o que você fez, eu quero colocar ali e pôr pra rodar, foda-se você, mano, sobe daqui, tá ligado? Tinha várias tretas da hora, mano. Da mão da hora. Tem isso. Mas hoje em dia, ainda mais no cenário de DevOps, aí o Dev e o sysadmin tem que estar juntinho, um ajudando o outro, um auxiliando o outro. Um tem que conhecer o mundinho do outro, porque senão é bem treta de entregar lá o produtinho, o resultado final para a companhia. Gostaria de ouvir de vocês duas coisas, né? O que vocês acham que é essencial para o sysadmin, né? Coisas que são essenciais. E qual foi os maiores vacilos que vocês já viram em sysadmins, não em programadores? Se quiser, eu começo. Eu acho que o essencial é a paixão mesmo. Tem que gostar do que faz, tem que querer ir atrás, correr atrás da informação, virar madrugada e madrugada. O final de semana tem que ser divertido você subir uma VM para testar um kernel novo. Isso eu acho que é o essencial. E um vacilo que você. Ou vacilo em prod, alguma coisa assim? Qualquer um. Mano, eu já vi vacilo pra caralho. Já vi Não, pode ser não. Tem que ser seu, um vacilo seu, mano. Não, pode ser. Não, eu nunca vacilei, eu sou foda, velho. Eu também não vacilo, mano. Risada do Guilherme, risada de gago, né? Não, eu nunca vacilei. Não, mas aí, assim, é vacilo meu, é vacilo que eu já vi, é vacilo cisado. Acho que, assim, vacilo que acho que você já viu que não pode ter no sysadmin, tá ligado? Mano, eu já vi RM-RF no barra, eu já vi chmod-x no chmod, eu já vi nego rodando script, fazendo find com ponto, tá ligado? Em vez de colocar o path completo, o cara vai colocar ponto no find, aí sai do diretório, vai tomar um café, volta, seta pra cima e enter e pau no gato, entendeu? Cara, eu já apaguei um HD que fazia parte do RAID de uma storage, mano. E eu passei 4 dias trabalhando a madrugada toda pra recuperar. Foi triste. Lembrei do melhor, mano. Lembrei do melhor que eu já vi, sem citar nomes aí, é o seguinte, o cara pegou, é uma historinha, posso contar a historinha? A história é real. Um monte de historinha. O cara pegou e precisava adicionar disco na máquina, só que o cara era um sysadmin mais ou menos, né? E aí ele precisava adicionar disco na máquina, ligou pro cara de storage, falou, põe um discão de 1 tera aí para mim. O cara de storage pediu o WWN, ele deu, colocou o discão de 1 tera. Quando ele deu um LVM disk scan na máquina, ele olhou lá, apareceu 4 discos de 1 tera. Aí ele falou, caralho, pediu 1, veio 4, história aí no norte, né, mano? Pediu um disco, veio 4. Ele escolheu um dos 4 lá aleatório, falou, vou usar esse aqui. Formatou, criou LVM, montou tal, e saiu usando em produção. Falou, tem outros 3 discos lá, quando eu quiser eu uso. Só que na verdade era multipath, e ele não encapsulou o multipath, não lembro se era PowerPath ou multipath, mas ele não encapsulou e usou só um path, né? E aí, passado um tempo, falou, precisa de mais um disco para outra pegada. Não, tem 4 aqui, eu tô usando um, tem 3 sobrando, pegou o outro disco, formatou. E era um outro path do mesmo disco, aí fudeu a porra toda. Eu acho que o meu é mais ou menos nessa linha, tá ligado? Eu acho que essencial é a humildade, velho, tá ligado? Quando você acha que você é foda, você faz esse tipo de coisa, entendeu? Tipo, mano, você tem que ser humilde, você tem que parar, ler o bagulho, entender o que você tá fazendo, entender, tipo, que você pode errar. Se você entender que você pode errar, velho, já ajudou pra caralho, assim, tá ligado? Eu acho que, mano, já evita muita treta, tá ligado? Eu acho que, assim, essa humildade, né, de, tipo, fala aí, mano. E mesmo você sendo sênior, pica-zica das galáxias, especialista, você não pode hesitar em pedir ajuda quando você achar necessário, né, cara? Sei lá, você não conhece o ambiente, não conhece a particularidade do cliente, ou
tá com dúvida, alguma coisa que você não lembra, levanta a mão e fala, pô, brother, você ajuda aí, o que você acha? Pega uma segunda opinião antes de sentar o dedo, né? Mano, acho que isso muito essencial, né? Não tem essencial pra caralho, é essencial, não é? Eu acho que o principal é que a gente acaba aprendendo com o tempo é tomar cuidado com o excesso de confiança, né? Que vai nisso que o Lorieri falou. Você relê, pensa. Mano, tem uns malucos que falam, mano, eu tenho certeza que vai funcionar isso aqui. Vai lá e caga o bagulho inteiro, tá ligado? Quando vai ver, a merda tá feita. Falando em coisas que eu vi acontecer, chegou um chamado pro cara pegar os data files do Oracle de produção, jogar em dev. O cara fez ao contrário. Pegou os de dev e sobrepôs produção, tipo 11 horas da manhã, assim, num dia de semana. Que maravilha. Que triste isso. Foi bem gostoso, assim. O cara, coitado, velho. Deu dó. Eu fiquei com dó do cara. Os caras deram um gancho de uma semana, assim, ó. Vai pra casa, dá uma descansada, que eu acho que você tá trabalhando demais. Foi foda, cara. Foi bem foda. Então, eu acho que, assim, essencial é a humildade, né? Vacilo, acho que o maior vacilo é o cara não entender pra que serve aquela ferramenta, tá ligado? Ou o cara se deixar levar pelo hype, ou se o cara se deixar levar porque acha que aquilo é muito foda. Eu acho que assim, mano, você tem que entender pra que aquilo foi feito, né? Eu já escutei muitas vezes, cara, e todas elas deram muito errado, que o cara fala, mano, tenho certeza que isso faz isso, tá ligado? E o cara sai de uma reunião assim, confirmando, aí depois tem que voltar numa outra reunião, pedir desculpa, falar, cara, não é bem assim, sabe? Tipo, eu achei que fazia isso porque era muito óbvio, mas não, a ferramenta não faz isso aqui, entendeu? Então, às vezes a gente acha que, sei lá, alguém vai ter um salvador aí que inventou um negócio que pra gente vai resolver a vida, e não é bem assim, tá ligado? Então, acho que, cara, entenda a ferramenta que você está usando, tá ligado? É muito importante você entender e saber, tipo, os limites dela, até onde ela vai, o que ela realmente resolve, para que ela serve, entendeu? Para você até escolher a melhor ferramenta para cada coisa, né? Porque eu já vi cara se fuder, tá ligado? Combinar prazo ou fazer projeto de meses, assim, que no final ele não entendeu muito bem para que era o bagulho e foi uma bosta e joga tudo fora e faz de novo, ou escolhe outra, entendeu? Então, assim, mano, saiba a ferramenta que você está usando, entenda ela. E eu acho que, puxando o gancho, só para não falar que não falei das flores, né? Eu acho que o que ajuda muito, tá ligado? São duas coisas, assim, que também são essenciais, tá ligado? Tipo, uma é entender sistema operacional, né? Então, tipo, eu sempre encho o saco da galera de ler lá o livro do Tannenbaum, porque, assim, você começa a entender que existem limites, assim, que não adianta prometer, tá ligado? São limites da física, da matemática, sei lá o quê. E inglês, tá ligado? Porque assim, você tem que entender, para você entender o que a ferramenta faz, você tem que entender o que tá escrito lá no manual, né? Então, assim, antes de você se comprometer com alguma coisa e pôr na mão do fogo ali, mano, tenta saber se aquilo é aquilo mesmo. E uma coisa que pô, você reforça quase que diariamente para geral é leia a documentação oficial, cara. Eu vi várias vezes de eu mesmo chegar a perguntar coisa para você, você fala assim, você já leu a documentação? Não, mas você já leu a porra da documentação? Não, mas é rápido. Não, mas, pô, lê a documentação. Pô, ajuda demais para você conhecer o que... Eu acho que é o mínimo, porque assim, o cara que pega uma documentação e escreve a dele, já cagou, velho, tá ligado? Já cagou. E eu acho que o mais foda é assim, você faz uma... Tipo assim, você tem um blog, tá ligado? Isso eu acho que o Jefferson tá cansado de escutar essa ladainha, né? Mas acho que tem muita gente que vai escutar pela primeira vez, vou falar de novo. O cara que escreve um blog, ele não volta pra falar que deu merda, tá ligado? Ele nem tem tempo, porque se deu merda, ele não vai ter tempo pra voltar lá e falar, ó, gente, não é bem assim, desculpa, tá ligado? Não, aquele post lá que ele fez antes, tá lá até hoje, entendeu? Então, assim, eu tenho vários exemplos muito fodas, assim, né? Tipo, eu lembro que antigamente, assim, como que eu pego IP na AWS? Mano, todo mundo cravava lá, você pega o primeiro IP lá do Proxy Pass, lá, sei lá, eu nem lembro direito. Cara, não é, tá ligado? Aquilo não é um IP, aquilo é uma lista de IP de todos os proxies que a pessoa passou. Então você tem que pegar, tipo assim, o jeito mais ou menos que fica melhorzinho é você pegar o primeiro IP válido da lista de IPs, entendeu? Então, e se você... Eu lembro que quando eu tava procurando essa solução, tinha 600 mil blogs dando a solução errada, entendeu? É bem louco isso, tá ligado?
E é assim, aí você vai lá na oficial, você vai entender como que é, e lá tá escrito certo. Entendeu? Sim, e hoje as ferramentas aí tem documentação fodas, super completas, treinamentos. É uma preocupação dos caras hoje, né? Antigamente a documentação era mais maçante, mas hoje, cara, a documentação é super tranquila de ler, com diversos exemplos. Tem diversos que já tem até uma caixinha de areia para que você brinque lá e tudo mais. É sensacional. Pô, pra complementar, se você não quiser ler, testa, velho, tá ligado? Não fala sem testar, tá ligado? Não lê nada, mas testa. É fundamental para a vida. Para tudo, eu acho, é bom sempre testar antes, né? Sempre, né? Go Horse eu acho que não é muito legal, não. Vamos lá, então, para os nossos finalmente. Chega de falar, já estamos aí com mais de 1h30 se pá, falando, aí vai ser bastante comprido. Quando o Lorieri tá no podcast, o podcast é comprido, cara. O outro lá, o primeiro, foi quase 2 horas de podcast, mano. Desculpa, eu sou carente. O Lorieri é terrível, cara. Não tenho amigos, não tenho ambiente em casa, e eu cara, desconto em vocês. Você voltou aqui pro podcast depois dos milhares de pedidos, cara. Tem aqui na frente de casa, tem faixas, tá ligado? Em todo lugar a galera pedindo a volta do Lorieri, principalmente por conta do seu respeito com os internautas, cara. Porque ninguém aqui tem a educação que você tem com os internautas. Geral chega aqui, boa noite, não se preocupa se tá de dia, Não, agora você com toda uma... né, um cara fino da Interwebs, cumprimentando os caras. Então os caras gostaram. Os caras nunca tramparam comigo, né, mano? Por isso que gosta de mim. Eu acho que também é um bom ponto. É um bom ponto. Bem, vamos lá para o finalmente, então. Chega de falatório. Eu quero um livro e uma música dos senhores, beleza? Um livro e uma música. Como o tema hoje é sysadmin, então um livro bom para que o cara está aí seguindo essa carreirinha bonitinha de, ai meu Deus, aí de sysadmin, um livro que vai ajudar bastante ele. Não precisa ser técnico, pode ser um livro que vai ajudar ele com algum soft skill, não sei mais o que tem a ver com a carreira dele. Quem quer começar a falar aí? Não, eu falo, vai. Eu não queria falar primeiro de novo para não dominar. Não, Lorieri, não. Você fala então, beleza. Vai, Iorio. Eu ia falar um livro que eu acho excelente, que é a Bíblia do Linux, né? Que é um livro muito bom, é bem técnico, só que ele fala desde do init até o systemd, então ele aborda os sistemas antigos, os novos, ele fala sobre Debian, sobre Ubuntu, então ele disseca totalmente assim o Linux, é bem interessante. E uma música, pode ser qualquer música? Tem que ser uma música relacionada ao quê? Qualquer coisa? Criolo. Tiver no seu coração, cara. Tá bom. Criolo, convoque seu Buda. Muito bom, muito bom. Quem vai lá? Leonardo Lorieri. Acho que, mano, pra ficar bem sysadmin mesmo, o Unix Power Tools, que tem coisa pra caramba. E a música, cara, acho que o hino do sysadmin é a música do Cypress Hill, When the Ship Goes Down, né? Tipo, quando o barco afunda, você tem que estar preparado. E é bem a vida do sysadmin. Muito bom. Senhor Santiago. Santinha. Seguindo na linha de Linux aí, eu acho que um cara bacana é a Bíblia do Troubleshooting aí. Esse livro é até antigo, é de acho que 2004, 2006, uma coisa assim. É um livro bem bacana aí, ajuda bastante, principalmente a galera que está começando aí a dar um norte até por onde começar num troubleshooting aí num momento de crise. Foda. E a música é uma música do Kamal, chama 2012, não, cadê? 21/12. 21/12. Que é uma música que fala da trajetória dele no skate, na vida, então acho bem bacana. ZL, né, mano? Repera. Muito bom, muito bom. Ó, com a faixa etária aqui de experiência, tanto eu, o Iorio, o Lorieri, o Santa, a gente já é veinho. Então é um sysadmin lá que já tomou bastante ar-condicionado nas costas, né, lá no data center, já refez máquina lá conectando via console, já fez várias coisinhas tristes ao longo dessa carreira. Mas aí nós temos um sysadmin Nutella aqui, que é o próprio Guilherme Calcetti, né, um dos hosts aqui do podcast, e é um sysadmin Nutella. Livro, nessa tua geração de sysadmin Nutella, e uma música, seu Guilherme Calcetti. Cara, eu nunca penso nisso, né? Inacreditável. Puta. Enquanto você vai pensando, eu vou adiantar o meu, que nem é um livro, mas é o Operador Bastardo do Inferno. Era legal pra caramba, que antigamente tinha no Guia Foca Linux, então já vai os dois. Guia Foca Linux, para quem quer saber mexer no Linux aí, né? Um cara em português que tem desde que minha avó andava de skate, né? Na Interwebs, de diversos formatos, vale muito a pena. Guia Foca Linux, então você vai aprender desde o
basicão do Linux, até algumas coisinhas mais adiantadinhas, mais avançadas. E de quebra, já vejo ela também o Operador Bastardo do Inferno, que é bem legal, é mais bem humoradinho, assim, falando a rotina, a semana na vida de um sysadmin, de um operador bastardo do inferno, certo? Bom, fala seu lá. livro agora, seu Guilherme. O meu livro vai ser o primeiro livro de Linux que eu peguei na mão, que foi o Pedro Totti que me deu. Abraço, Pedro Totti. Foi o Descobrindo Linux, cara. É um livro azulzinho, mó bizarro. Muito bom, eu li ele inteiro. Depois eu descobri que tinha livros melhores. Mas ele é um livro bom. Leiam. Pedro Totti é o mano do Windows lá, mano? Ele manja muito de Windows, né, velho? Mas ele também manja muito de Linux. Quando eu conheci ele, ele era um cara muito foda de Windows, mano. Windows Man, ele me ajuda nos BO de Windows até hoje. O maluco é fodão. E Snowbou a música- gente, hein? Snowbou a gente. Ele trabalhou no Walmart depois, ô Lorieri. Isso que eu ia falar, cara. Ele trabalhou como sysadmin aqui no Walmart, sim, cara. Mas assim, a primeira vez que a gente chamou ele, acho que era 2012, né? Ele deve ter ido em 2018 depois. Bem, e música, seu Guilherme Calcetti? Música, vamos... Eu tô com uma na cabeça que é 2 de 5, que é do Criolo também. Já citamos uma aí, mas vai mais uma. Boa, 2 musiquetas aí, então, do Criolo, sensacional. O Iório, né, falou qual foi, Convoque Seu Buda, e agora 2 de 5. A minha musiqueta vai de, também já que tá no clima do rap, então, a RZO, você já sabe, eu acho foda, e eu acho que combina aqui com a galerinha do mal que tá hoje aqui, certo? Bem, é isso aí, senhores. Suas considerações finais e encerraremos a bagaça. Começando pelo Santa, fale o seu número para votar em você ou qualquer coisa do gênero. Santa, suas considerações finais para o nosso público da Interwebs. Primeiro, agradecer a oportunidade aí de estar falando com vocês. O Lorieri é meu brother aí, um cara que me... Agora é minha vez, tá? Limpo, Lorieri, de dar uma rasgada na seda aí. Valeu. Foi um cara que me incentivou a seguir na gestão aí, então, queria te agradecer mesmo, de verdade. E a todos que estão ouvindo aí, principalmente essa galera nova, invistam não só em ferramentas modernas, mas tentem conhecer a coisa como foi feito no passado aí, a parte mais raiz do Linux ou das ferramentas que vocês queiram conhecer, beleza? Um abraço aí, valeu. Muito bom, muito bom. Considerações finais, senhor Iório. Bom, primeiramente quero agradecer aí por estar aqui no podcast com vocês, agradecer ao Jefferson que trabalhou aí comigo lado a lado um bom tempo. E a dica pra galera é essa, é sempre estudar bastante, sempre buscar entender o porquê das coisas, sempre se questionar. Quando alguém fala, esse comando faz o que você quer. Não, mas por que -H? Por que -I? Por que isso? Tenta dissecar o comando, tenta entender o por trás dos bastidores, tenta desconstruir as coisas, né? Fazer tipo uma engenharia reversa para entender ponto a ponto o que tudo tá fazendo ali, né, e ter paixão, né, gostar do que faz, poder pegar um sábado e falar, hoje eu vou subir uma VM, hoje eu vou testar um kernel novo, e aquilo ser uma diversão, não ser maçante, entendeu? Esse é o meu recado pra galera nova aí, poder arregaçar no Linux. Muito bom, muito bom. E para finalizar, nós temos quem, seu Guilherme Calcetti? O cara que quase não fala, o cara que é figurinha repetida no nosso podcast. Quem é o cara? É o Lorieri, manda bala aí. Senhor Lorieri. Galera, é o seguinte, seja sysadmin, é legal pra caralho, são os caras foda. E quando alguém fala assim, mas você não constrói nada, você responde da seguinte forma: eu pego essa merda que você fez funcionar só pra você e faço funcionar pro mundo inteiro, 24 horas por dia, porque eu sou foda, beleza? Então seja sysadmin, você vai ter muito orgulho disso e vai ser feliz. Muito bom, mais uma frase. Escorreu uma lágrima aqui, Senhores, muito obrigado pela presença de todos aí, valeu mesmo, muito obrigado mesmo, eu sei que é foda o tempo de vocês aí, tudo web celebrities aí, os caras foda, valeu mesmo, e com certeza vai ter um episódio número 2 aí sobre sysadmin, para que nós possamos falar um pouquinho mais sobre como é essa vida louca de sysadmin, certo, seu Guilherme Calcetti? Exatamente, muito obrigado aí todo mundo que conseguiu comparecer, e vai ter o episódio 2 que a gente tem que falar com o seu Orelhas aí também, né, porque o cara teve um imprevisto e saiu aí no meio, mas
Ele vai voltar. Muito bem, então chega. Eu acho que deu para esclarecer todas as dúvidas dos senhores, então já sabem, sempre aqui no Linux Chips On Air, um papo sempre interessante, seguindo a nossa série. O primeiro foi como é trabalhar no exterior, depois nós tivemos como é trabalhar de home office, agora como é trabalhar de sysadmin. Fiquem atentos aos próximos episódios e é isso aí, né? Tchau, dá tchau todo mundo acenando pra câmera aí, para que todo mundo possam ver vocês lá no Spotify. Dá tchau todo mundo. Falou, senhores. Tchau. Tchau, todo mundo. Tchau, todo mundo. Tchau, internauta. Falou, galera. Falou, Lorieri, seu arrombado. Falou, Santa Cusão. Valeu, hein? Quase chorei. Tchau, pessoas. Tchau, gente. Tchau, Lorieri. Tchau todo mundo. Tchau, Lorieri. Tchau, amigo. Tchau, Lorena.